Pronto, pronto, pronto! Começando mais um episódio do nosso ProntoCast, o episódio de número 42. Sejam todos bem-vindos e vou já pedindo aqui de uma vez, quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, vai lá, dê essa força pra gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe o seu joinha. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Andréia e Gustavo Santos para um bate-papo descontraído, descolado, sobre um projeto muito bacana da Andréia. Mas aí nós vamos deixar para que ela se apresente e ela fale com a gente um pouquinho sobre esse projeto. Andréia, seja bem-vinda. Oi, gente, Giovanni, obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui no ProntoCast para a gente falar um pouquinho desse projeto que vem através da Lei Paulo Gustavo, né? É um projeto que conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo, da Prefeitura Municipal, do Governo Federal. Teve a audição, né? Nós participamos do projeto, e Olhares Raul Soares tem tudo a ver, não só o projeto, quanto a união minha e do Gustavo para fazer esse projeto. E eu fiquei muito feliz, é um prazer também estar aqui, gente. Eu fiquei muito feliz porque, sendo da cidade de Raul Soares, a gente falar um pouquinho do que é a cidade, da cultura da cidade, a história da cidade, trazer esse olhar diferenciado para a nossa cultura, para a nossa história, para a nossa ancestralidade. Então, assim, esse convite que foi feito assim pela DEA, até mesmo para a gente desenvolver esse projeto, um projeto lindo, que vem falar sobre todo esse movimento cultural, que isso modifica um pouco na nossa história mesmo, na percepção da nossa cidade, na cultura da nossa cidade, e como que a gente pode olhar para a nossa cidade de um olhar diferenciado, em trazer toda a nossa riqueza sincrética, riqueza sanguínea, essa ancestralidade que tem na cidade, porque Raul Soares é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito rica em cultura, né? Então a gente consegue explorar ela de várias formas, ver nesse projeto a gente conseguiu trazer olhares de várias pessoas, né, que a gente conseguiu dar nome, dar voz para essas pessoas, para falar como que foi a convivência nessa história, de quando a cidade se desenvolveu, de qual que é a importância da história da cidade para o reconhecimento geral da população, para essa apropriação. E foi bem legal, assim, que quando a gente é da cidade, a gente apropria e a gente só cuida daquilo que a gente ama. Então, é trazer um olhar para a cidade, um olhar de desenvolvimento mesmo, de amor à cultura e amor à história. Bacana, Gustavo. Legal, também é bom ter você aqui com a gente, né? E Andréia, me fala um pouquinho, como que é esse projeto? O que é o projeto Olhares, né? E, na realidade, esse projeto é 100 anos, né, de Raul Soares, por isso que ele foi desenvolvido, como que é? Então, o projeto Olhares Raul Soares 100 anos, na realidade, ele partiu da revista que nós fizemos juntos, né? A revista Raul Soares Celebrar 100 anos de histórias para contar. Então, para quem não sabe, fui eu quem fiz todas as entrevistas, tive em contato com todas essas pessoas que aparecem aqui. Nós fizemos ano passado para comemorar os 100 anos de Raul Soares, a emancipação política de Raul Soares, porque Raul Soares ele tem uma história dúbia, né? Ele tem 100 anos como Matipó e esse ano 100 anos como Raul Soares. Na realidade, é a única cidade que vai fazer 100 anos duas vezes, né? Mas muito a gente bacana. gosta de comemorar, Festa, tem Raul tudo Soares é a a cidade ver festeira. com o espírito de Raul Soares, isso, né? Até com essa história que nós viemos trazer, né? Então, essas entrevistas, algumas delas que eu realizei, então eu começava a conversar com uma pessoa e falava assim, não, peraí, esse assunto é legal, deixa eu gravar. Por quê? Porque é um projeto que se você entrar na minha página no YouTube, você vai ver que tem várias entrevistas, eu fiz um documentário sobre os 50 anos do CERP, dos 45 anos do SAAI, eu tenho entrevista com o senhor Norberto Leite, que tinha 101 anos quando eu fiz, uma senhorinha que agora eu esqueci o nome, que ela ajudou a construir aquela escola lá em São Sebastião do Óculo. Então, tem várias histórias que... Eu sou uma historiadora. Eu sou formada em arte, sou formada em pedagogia, mas a minha ancestralidade é de contadora de história. Minha mãe era contadora de história, a minha descendência indígena tem isso, a nossa descendência indígena, a nossa descendência africana. Então, esse projeto Raul Soares, Giovanni, ele, ao mesmo tempo, ele é uma homenagem aos nossos antepassados.
Porque você lembra quando a gente começou a conversar, quando nós vamos falar de Raul Soares, como é que a gente vai falar? Eu falei, olha, o Bruno mais o Lucas já estão fazendo um trabalho maravilhoso de contar como é que foi a gestação de Raul Soares. Né? A gente estava apresentando esse projeto no Benedito Valadares, eu até falei sobre isso, porque eu lembro que na revista Olha, que eu e o Michelangelo fizemos, quando o Raul Soares completou 80 anos, eu falava assim num texto, num prefácio, que falar do início da colonização em Raul Soares era muito difícil, que teve tantos obstetras, mas que não fizeram, né, um pré-natal e não anotaram o pré-natal. De como Raul Soares surgiu. Não tinha um registro, né? E o trabalho do Luca e do Bruno, dentro da Casa da Cultura nisso, foi um resgate histórico, foi uma pesquisa séria, porque eles são profissionais sérios, graças a Deus. Então, não precisava da gente contar mais o que era Raul Soares, como é que foi essa invasão, essa apropriação, essa violação, né? Do porquê que houve. A gente precisava de contar como é que isso impactou na vida das pessoas depois que Raul Soares deixou de ser Matipó, passou para Raul Soares e hoje completa 100 anos como Raul Soares. Como é que foi essa vida? Como é que foi essa construção? Qual que é a importância dos imigrantes para Raul Soares? Quem foram as pessoas, as peças fundamentais? E isso vem nos olhares das pessoas que viveram essa época. Então, nós vamos ter uma narrativa de 1925, através do olhar do Simas, que é neto do São Nicolau, que veio para cá em 1925 e fundou a Gráfica Americana, até 80. Até 70 e poucos, com a Geralda, quando ela conta como é que era a cidade, quando ela estava se transformando. Porque a Maria Horta chega contando para a gente de como era seletiva a sociedade, de como era, olha a distância que nos separa, e como é que isso foi acabando. André, eu acho bacana que eu me lembro aqui, você entrevistou, no mínimo, 2 pessoas com 100 anos. Né? Foi o senhor Machadinho, com 101 anos. E um é em Bicuíba, e um lá, com 100 anos. Uma gracinha, levado toda a vida, lá da Três Barras, então, né? Então eles têm uma história de Raul Soares, então, né? Bacana que vai essa história que nós viemos contar. Então, quando eu mais o Gustavo começamos a nos envolver com isso, né, Gustavo? Foi um resgate cultural que, ao mesmo tempo, era uma homenagem aos nossos antepassados, volto a dizer, com muita apropriação e muito orgulho, indígenas e africanos, mas também a toda essa gente que, durante esses últimos 100 anos, deu essa identidade cultural, principalmente cultural, a Raul Soares. Né? Gustavo, me fala um pouquinho a sua participação com a Andréa nesse projeto, como que foi, que hoje você está em Viçosa, né? Você é um Raul Soarense, mas você está em Viçosa, e nós já conversamos um pouquinho, daqui a um tempo você tem Raul Soares de novo, se Deus quiser, né? Conta pra gente um pouquinho dessa participação sua no projeto. Quando a Deia me chamou para fazer parte desse projeto, eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu sou filmmaker hoje, né? Primeiro, antes mesmo de ser filmmaker, eu sou psicólogo. Então, quando a gente vê sobre a história da cidade, eu vejo o quão importante é conhecer mais da cultura para que você se aproprie mais do local onde você vive. E as entrevistas, elas vieram trazer alguns conteúdos que, para mim, para a minha geração, a gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Porque, assim, são olhares de pessoas da cidade, pessoas de classes sociais diferentes, pessoas que cresceram nessa cidade, que viram a cidade desenvolver e dando uma importância que, para mim, sendo da cidade, eu nunca tinha visto desta forma. Então, convida as pessoas que eram de Raul Soares, as pessoas que moram na cidade, a conhecer mais sobre a cultura, a conhecer mais sobre a história. E assim, uma herança tamanha, sincrética, híbrida, cultural, sanguínea. A Deia vai até depois falar um pouquinho para vocês por que isso. Por que é sanguínea? Por que ela é híbrida? Por que ela é cultural? E ela se torna cultural exatamente por essa ancestralidade, toda essa história que se envolve nesse documentário. E quando a gente veio trazer, quando ela me fez esse convite, para mim eu me senti honrado, porque realmente eu adoro filmagens, adoro trabalhar com filmagens, adoro transmitir o meu olhar através disso. E quando você é psicólogo e tem noção de toda isso que a gente está falando aqui para vocês, fica
muito mais fácil de você compreender como que é o desenvolvimento até mesmo da cidade, no que a cidade dá importância, no que o convite que esse documentário ele vem trazer para a população raussuarense, para o pessoal que já vê Raul Soares. Porque para mim, sendo jovem, assim, tendo meus 27 anos, eu adoro Raul na parte do turismo, na parte da cultura. Adoro. Raul Soares é uma cidade muito rica, sempre foi muito rica. Uma cidade que tem um carnaval maravilhoso, que foi se perder numa cultura. Raul Soares tinha escola de samba. Escola de samba, uma coisa que veio do Rio de Janeiro para cá também, vem falar no documentário, fala um pouquinho dessa introdução à escola de samba, como que foi esse movimento, quem que trouxe, como que eram os primeiros movimentos no carnaval raussuarense, que sempre foi muito movimentado, né? Então tem um pouquinho de como que eram as relações, como as pessoas se conheciam na cidade, como que cada ponto turístico, igual o Coreto, a Casa da Cultura, como que era a vida das pessoas nestes lugares antes do nosso próprio nascimento, né? Como que essas pessoas vêm trazer essa realidade. E é lindo você ver cada documentário, cada entrevista, a riqueza que cada pessoa vai dando no olhar dela sobre a cidade, sobre a cultura. Então isso para nós, principalmente sendo raussuarenses, faz a gente ter um olhar diferenciado para a cidade. E faz com que, através desses olhares, a cidade se desenvolva, a cidade receba mais pessoas aqui e seja uma cidade acolhedora. Porque no próprio documentário a gente fala, né? Raul Soares é colo de mãe, acolhe, aconchega e acarinha. Andréia, eu vou falar aqui, talvez você possa até não sei se as palavras são essas, mas é uma websérie, né? E aí, eu vou colocar assim, nós fizemos a revista, você fez as entrevistas na revista e agora vai transformar isso parte em vídeo. Então as pessoas que leram vão poder hoje assistir a pessoa falando aquilo que parte está na revista e aí o documentário está mais completo. Como que é esse documentário? Quando a série, são quantos capítulos? Fala um pouquinho pra gente. Então, é uma websérie em 10 capítulos. Material para mais do que isso nós temos, né, Gustavo? Nós temos alguns materiais ainda que nós não sabemos se nós vamos colocar como bônus ou vamos deixar para um projeto futuro, porque nós temos contando como é que era a extração de madeira aqui, como é que era, como que se fazia para se apropriar da madeira, como é que o fiscal agia para ele dar o aval. Temos história do jornal de 1931, do Sr. Nicolau, o avô do Simas, que o Simas conta a história da família dele todinha, que são 3 gerações, e ele narrando nesse jornal o doutor José Grossi, que era o advogado da companhia Força e Luz, que tinha aqui, e contando como é que foi a saga para eles trazerem aqui essa usina de luz. Então tem muita coisa que ainda não estão nos documentários, mas o que está, Giovanni, tudo foi através da revista. Porque algumas entrevistas eu já tinha, igual da Maria Horta, eu tinha uma entrevista dela já. Lá da hora. Né? Da época da pandemia. E foi legal. E depois fui de novo lá completar. Do Cleci, eu fiz uma, depois fiz mais 2 com ele, porque o papo com ele é ótimo, é polêmico, gente, a gente vai falar de preconceito, de intolerância religiosa, de perseguição. É triste, é cômico e também educativo. Faz educativo, parte da porque nossa história, né? é olhando o passado que você não comete as mesmas burradas. Né? Você tem que aprender com o passado. Você tem que se apropriar do passado. Quando o Gustavo fala aqui de apropriação, é isso. A cidade, eu amo essa ideia de cidade educadora, porque um educa o outro. E para um educar o outro, todo mundo tem que estar partindo do mesmo princípio. E o mesmo princípio é conhecer sua história, é honrar seus ancestrais, honrar a história do seu pai maravilhosa que começou lá. Olha, tem um córrego dos Venádios, por quê? Por causa do trabalho importante que foi realizado lá. Né? Então tem que conhecer essas histórias, tem que se apropriar, tem que se orgulhar, entendeu? Nós vamos transformar Raul Soares, é assim, é isso que é cidade educadora, um crescendo junto com o outro. E nesse ponto, a educação do município, a cultura do município é muito importante, o investimento nessas 2 áreas para o povo se conhecer, se apropriar, se reconhecer e se orgulhar. André, você tocou num ponto aí, a gente tem que valorizar
né, e também enaltecer e parabenizar o trabalho da cultura hoje, né, que o Bruno Zócolo que está fazendo hoje, a oportunidade que não só você, mas outros projetos através da lei. Ah, existe uma lei lá em cima, sim, mas parte aqui de baixo também. E assim, esse projeto seu, ele entra num objetivo que é contar a história da nossa cidade. Qual outro objetivo, além dessa contar a história, esses olhares tem? É o que o Gustavo falou aqui, enquanto psicólogo, enquanto cidadão, enquanto jovem morador de Raul Soares, é incentivar o conhecimento da sua cidade, incentivar a pesquisa e o orgulho por Raul Soares. Eu trabalho muito com educação e uma das coisas que eu mais incentivo, e por isso que eu tenho muitas histórias, nós temos muitas mais outras histórias para contar, porque todo ano eu trabalho patrimônio histórico com os meninos e faço os meninos me trazer histórias. O nosso patrimônio imaterial, a nossa história, que é ela, que está aqui, ó, no sangue, é por isso que ela é sanguínea. Entendeu? Desde o primeiro puri até nós hoje aqui. Desde o primeiro escravizado que veio junto com os lanas para abrir picada aqui em busca da poaia. Né? Então, está tudo aqui no sangue da gente. Nós somos uma mistura de povos. Mas o que é mais interessante, nós somos um povo só, apesar disso tudo. Mas aqui tem sangue italiano, tem sangue turco, tem sangue árabe, tem sangue português. Mas melhor de tudo ainda, tem um sangue guerreiro. Raul Soarense, que é do povo indígena e do povo africano. Então, é muito bonito isso que a cultura está fazendo, resgatando. Nós recuperamos um quilombo aqui em Raul Soares, do Bernardes. Que povo lindo, que história linda. Então, a gente tem que ir atrás, a gente tem que conhecer, a gente tem que se orgulhar, a gente tem que amar a cidade. E quando eu falo com você o que a educação, o que a cultura está proporcionando para Raul Soares, isso é um resgate. Giovanni, nós trabalhamos com cultura aqui, nós já trabalhamos com gincana aqui em Raul Soares. Não tinha Você chegou a fundar o Sem Limites para Sonhar, que a gente fazia eventos, porque não tinha. Nossa equipe de alunos também foi um dos últimos festivais da canção, foram realizados por nós. O último, de 25 anos. Então, né, foi o último, foi ele em praça pública. Eu lembro do Virão ainda, vocês me mandaram colocar o boto do broche no linho, na blusa de linho dele, quando eu tive que furar ele, eu olhei para ele e fiz assim. Porque lá em cima do palco. Então, assim, e a gente era tudo jovem. Então, o que a gente quer fazer é convocar essa juventude para assumir Raul Soares igual a gente assumiu. Porque nós estamos indo embora. E eles conhecendo a história... Eles vão gostar, eles vão se divertir, porque a Raul Soares tem uma história muito bonita, muito sanguínea. O sangue de todo mundo está misturado. Ela é híbrida exatamente por isso. Porque tem um pouquinho dos portugueses, tem um pouquinho dos italianos, tem um pouquinho dos africanos, tem um pouquinho de cada um. E você sabe onde é que está esse pouquinho? Qual que é esse pouquinho? Ela é híbrida. Mas ela e esse pouquinho, um misturou com o outro e formou uma coisa nova, que é o povo de Raul Soares. Né? Mas ela é sincrética também, porque cada um veio com a sua parte. Ela é sanguínea porque olha os povos que se misturaram. O Luca Tartaglia fez uma música ano passado para a peça de teatro nossa, que ele falava: uma cidade feita de gente, quem não é parente de algum parente da gente. E é isso. É sanguínea também. E é cultural porque, o Gustavo acabou de falar aqui, ó, a gente respira cultura, respira arte. Porque Raul Soares, ele teve seu auge quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil e vinha o trem de ferro de lá até aqui 2 vezes na semana. Quantos desses imigrantes, o Simas conta na história que o avô dele veio buscar madeira aqui, trabalhava com madeira em Açores, veio para o Rio de Janeiro, um dia veio com um amigo para cá olhar a madeira, encantou-se que a cidade ficou. E graças a Deus que ficou, assim como os turcos, né? Assim como os árabes, assim como os italianos, graças a Deus que eles ficaram. Porque foram eles, com a experiência que eles tinham de outros mundos, de outras culturas, porque eles, em relação ao Brasil, estavam muito adiantados, que pôde dar esse impulso de conhecimento, de coragem, de força, para a gente chegar aqui. Então tem uma importância muito grande os imigrantes dentro de Raul Soares. É a nossa história, né? É linda, é linda.